Vamos lá para Tiago, estudar um pouco Tiago, que vai falar exatamente disso, irmão, desses costumes, às vezes, que nós temos, que às vezes são falíveis, que nós temos que ir para a religião verdadeira, que é sem mácula, é pura, né? Então é exatamente o que nós estamos comentando, estamos dentro do contexto. Irmãos, capítulo 1 de Tiago, destinatário era quem? Ele está lá no capítulo 1, versículo 1, nós vamos usar a Bíblia, tá? Os da dispersão. Então Tiago, ele vai escrever em um período onde os seus destinatários majoritariamente são judeus convertidos, crentes em Cristo. Mas da diáspora, quando eu falo esse termo, é o que? Eram os judeus que não viviam em Jerusalém. E Tiago era o meio-irmão de Cristo, que só se converteu depois da ressurreição de Cristo. E que em algum momento Cristo apareceu ressurreto para ele, por isso ele foi aceito no rol de apóstolos, porque Pedro só aceitava, só aceitava quem tivesse visto Cristo desde o batismo, colocou cláusulas, né, para o apostolado, colocou cláusulas, quem tivesse visto Cristo ressuscitado. E aí Jesus apareceu em algum momento para Tiago, seu irmão. Paulo fala isso no capítulo 15 de 1 Coríntios, que ele apareceu a Pedro, aos 11, né, que Judas se enforcou, e apareceu também a Tiago, e apareceu glorificado a ele depois, né, ele foi um abortivo. A credencial de Paulo é muito forte, porque a credencial que Pedro exigia era cumprir tudo aquilo ali. Agora daí Jesus teve que fazer o quê? Teve que arrebatar Paulo, e daí falar para Paulo: Paulo, quando te perguntarem se você viu o Cristo ressurreto, fala para ele se você viu glorificado, e pergunta se serve essa credencial. Será que serve? Pedro não viu, não teve aspectos de visões, como Estevão viu na morte. Agora Paulo viu o Cristo glorificado. João lá no final da vida viu, né? João, você pode ver que a teologia joanina e paulina tem algumas coisas que dá para você encaixar bem perfeitamente. Por quê? Que eles estiveram no terceiro céu. Pedro não esteve lá. Pedro foi limitado. Até Pedro escreveu só um pouquinho melhor, porque Silvano, Silas, que ajudou ele. Ajudou ele na segunda, porque a primeira carta é meio rústica, a segunda carta já é mais elaborada, porque agora a segunda carta Silvano está com ele, e Silvano foi discípulo de Paulo, que é Silas, é o mesmo que Silas. Então tinha dupla cidadania, como Paulo, né? Paulo e Saulo, dupla cidadania. Silvano e Silas, né? Judeu, romano, certo? Silas, judeu, romano, Silvano. Não existe contexto de mudança de nome no Novo Testamento. Não existe Deus mudando o nome. O que existe é dentro da cultura. O Pedro aqui, o Paulo aqui é Paulo, no espanhol é Pablo, no inglês ele é James. Olha que mudança, né? É James. Então, é isso daqui que acontece na Bíblia, né? Saulo não foi transformado em um Paulo, né? Como canta o hino da harpa, né? Não houve essa transformação de nomes, como eles comparam com o Antigo Testamento, mas é inviável falar isso. Simplesmente ele tinha dupla cidadania. Romana ele é Paulo, no judeu ele é Shaul, que vem de Saulo, vem de Saul, né? É uma homenagem, porque Saulo é da tribo de Benjamim, e o primeiro rei em Israel era da tribo de Benjamim. O nome do primeiro rei é humano, né? Rei humano é Saul. Então é uma homenagem que o pai fez, né? Ainda tem homenagens, né? Que os pais gostam de fazer a cantores lá da Jovem Guarda, né? Às vezes o nome dos filhos. Então é isso que acontecia dentro daquela cultura também. Tem gente que coloca o nome do filho de Tom porque gostava do Tom e Jerry, né? Mas tem um cantor que também era Tom lá na Jovem, Velha Guarda, não lembro. Irmãos, então ele está escrevendo para esse povo. E o que ele está escrevendo? Por quê? Eles estão passando por privações, porque o Império Romano, ele era opressor. Então eles passavam por diversas circunstâncias. Então o capítulo 1 ele vai falar sobre essas situações. E eu gostaria que você anotasse até na Bíblia aí essas situações, porque essas situações nós passamos pela nossa vida. E ele coloca ali, meus irmãos, um termo muito comum, meus irmãos. Então ele vai tratar muito desses meus irmãos, é muito importante. Porque quando está falando de meus irmãos, está falando de unidade, nós temos que ter unidade, união. Nós
Nós temos que estar juntos, meus irmãos. Olha lá, ó. Tende como motivação para obter-se completa alegria as situações passageiras de diversas situações. Então ele vai falar aqui, ó, de situações passageiras. E uma dessas situações passageiras é provações. Olha o 3. Pois sabeis que a prova qualificada da fé produz paciência. Então, olha aqui, e essa provação, ela é qualificada e elas são diversas. Por que essa provação é qualificada? Porque ela nos dá virtudes, ela trabalha em nós a paciência. Quando a prova não é qualificada, ela trabalha em nós a irritabilidade, o estresse, fica estressado, irritado, fica bravo. Então não é uma prova qualificada, nem é prova. A gente pode colocar outros termos. 3 termos a gente pode colocar aqui: provação, tribulação e tentação. A provação, ela vem de Deus para nos aperfeiçoar, para nos deixar mais maduros, né? Para nos melhorar, para nos aprovar. A tribulação, ela vem de homem, e ela pode ser interna ou externa. Perseguições são externas, tribulações externas, vindo de outros sobre nós. E internas, eu compro, não consigo pagar, né? Passo o cartão de crédito, faço isso, faço aquilo. Isso é interno, né? Depois eu digo, ó, o diabo está se levantando. Não é o diabo, é a falta de controle, né? Então é interna, né? Tribulações, vem de homem, né? Vem do homem. E tem a tentação sempre tem um sentido negativo, ela vem do diabo, porque ela quer nos cair, as tentações vêm para nós cairmos, para nós deixarmos de seguir a verdade. Então, Tiago vai falar da tentação também. Então por isso que ele fala que a prova qualificada da vossa fé te dará paciência, e Pedro e Paulo complementa, né? A paciência, a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o Espírito Santo está derramado em nossos corações, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito de Deus que nos foi dado, né? Então a primeira situação passageira que nós vamos ter na nossa vida são diversas provações. Então se prepare, porque em algum momento você vai passar por provações. Se você é um genuíno cristão, um genuíno crente, você vai passar por provações. E Jesus te prometeu isso mesmo: o mundo tereis aflições, né? Então nós já estávamos avisados, né? Mas a Bíblia fala que as aflições desse mundo não se comparam com a glória que há de vir. E que a paciência deve agir para completar a sua obra perfeita. Olha aí, Deus quer que nós sejamos uma obra perfeita, que a obra seja perfeita em nossa vida. Então, se a aprovação vai vir dentro de um aspecto, é para nos deixar perfeitos naquela área. Aí depois eu não estou muito perfeito em outra, vem outra aprovação para me preparar, querendo a perfeição, até que todos cheguem à mesma estatura. Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Então Deus constantemente, Cristo constantemente, o Espírito Santo constantemente, Ele está nos aperfeiçoando. Isso é algo que nós estamos em constante e cada dia está acontecendo na nossa vida. Isso não é santificação, isso é aperfeiçoamento dos santos. Cada dia Ele está aperfeiçoando a nossa vida. Paulo disse: não que eu não julgo que eu haja alcançado, mas eu prossigo para o alvo, né? Eu prossigo, ou seja, constantemente eu estou buscando melhorar em Cristo. Então, lá, para que sejais o quê? Maduros e completamente íntegros, sem que nenhum item vos falte. Dentro do caráter, dentro da espiritualidade, nenhum item pode nos faltar. Aí eu posso juntar Pedro, porque Pedro fala das diversas virtudes. Então essas virtudes, fruto do Espírito, esses são os itens que não podem nos faltar. E esses são itens, características, né, de crentes maduros. Então essas provas vêm para nós tornarmos maduros, maturidade. E é esse ponto que nós temos que chegar. Eu não comentei lá em Hebreus, mas Hebreus está dizendo no capítulo 5, a partir do 11, que o alimento sólido é para os maduros, que tem o seu sentido exercitado na prática do discernimento do que é bem e o que é mal. Qual que foi o erro de Adão lá? Adão provou do bem e não permaneceu no bem, e provou do mal. Deus é diferente, Deus discerne o bem e o mal.
E os maduros são como Deus, porque nós somos filhos e temos que imitá-lo, temos que ser semelhante a Ele. Os maduros, ele faz o que? Ele discerne o bem do mal. E quando ele vai ver a aparência do mal, o que ele faz? Foge. Ele se desvia, como Jó desviava da aparência do mal. Então é discernir o mal, não é provar o mal, é discernir o que é mal e desviar-se. Isso só maduro consegue fazer. Os meninos ainda não conseguem, estão constantemente provando do que é mal e se arrependendo, né? Porque estão ainda crescendo, precisam de leite. Mas os maduros já têm alimento sólido, porque tem os seus sentidos exercitados. Veja que diz-se sentidos exercitados, quer dizer que nós temos que exercitar, temos que praticar, temos que procurar discernir sempre o que é bom e o que é mal. Eu não tenho que levar a vida cristã só levando, tenho que procurar discernir o que é, o que não é, o que eu preciso fazer, o que eu não preciso fazer. Discernimento, tenho que desenvolver na minha vida isso. Olha lá, ó. E se alguém, agora ele vai colocar outros itens, alguns itens aqui, ó. E se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, ó, primeira situação passageira, provações adversas. A provação não é para a vida toda, irmão, é momento. Segunda situação passageira, falta de sabedoria. Tem momentos na nossa vida que nós não vamos ter sabedoria para lidar com algumas situações. E não é erro, não é falha, não é vergonhoso. O que nós devemos fazer? Está aqui, ó. Peça a Deus que Ele dá liberalmente. Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento se adquire com bons livros, numa sala aqui. Mas a sabedoria é você saber aplicar com prudência, com diligência, esse conhecimento. Por exemplo, se eu não tenho um conhecimento e não sei aplicar a classe certa, eu posso até matar a fé de alguém. Por que eu falei abertamente aqui sobre dízimo? Porque os irmãos já acompanham nosso estilo de lecionar há algum tempo. E os irmãos também já têm uma maturidade. Tem gente aqui que tem 30 anos de fé, mais até, né? 40 anos de fé, 50 anos de fé. Tem uma maturidade, eu vejo isso em vocês. Por isso que eu falei aqui abertamente com vocês. Outros estão mais novos, mas estão no meio onde a maturidade está. Então desenvolve junto. Porque maturidade não é anos de igreja. Tem gente que tem 20 anos e é imaturo, é neófito. Temos pastores neófitos. Temos muitos obreiros neófitos. Infelizmente, nós temos muitos, não é poucos, que falam na imaturidade, não analisam ainda. Então nós temos que tomar cuidado, né? Então, falta de sabedoria. A sabedoria tem que ser a que vem de Deus, irmão, porque a nossa sabedoria, ela é facciosa, contendeira, ela é carnal e é diabólica, Tiago vai falar. Mas a sabedoria de Deus é pura, né? Traz unidade, traz compreensão, liberta, não aprisiona as pessoas com aquele medo, eu tenho que fazer porque senão o mundo vai cair, Deus vai me castigar. Isso daí é tempo lá da Idade Média, irmão, deixa para lá. Agora não é assim que a gente tem que ensinar a palavra de Deus. Ensinar com sabedoria, que ela é pura. Ela não é contendeira, não traz divisão, não traz medo, não traz temor. Que o amor que traz temor consigo não é amor verdadeiro, João fala. Porque no amor verdadeiro não há temores. Tem gente que não pode dar um passo que ele acha que está pecando. Excesso de zelo, né? Não é um sentimento libertador, é oprimir, vive uma vida oprimida. Então, primeiro eu já falei, o segundo já falei. O 6, versículo 6. Mas apresente a sua petição com fé, sem duvidar de nada. A terceira situação passageira é a dúvida. Quem nunca duvidou que atire a primeira pedra, né? Quem nunca duvidou de alguma coisinha que foi pregado, ensinado, ou da palavra mesmo, que atire a primeira pedra. Mas será que é isso mesmo? Então a dúvida, só que ela não deve ser permanente, porque daí é característica de cético, né? De uma pessoa cética. A dúvida, você pode duvidar em alguns momentos. Se você não tem conhecimento, você não pode cair de mergulhar de cabeça. Se você não tem, você, deixa eu tentar procurar os bereanos lá. O que eles faziam? Eles analisavam. Então a dúvida tem que ser uma situação passageira e não permanente. Passageira enquanto você não busca o conhecimento. A partir do momento que você vai buscar o conhecimento, você vai ver se aquilo que te falaram é verdade ou não é. Se for verdade, aceita. Se não for, lança fora. Tá certo? A dúvida. Olha lá, agora o versículo
9. O irmão, porém, em situação de humilhação, glorie-se na sua exaltação. A situação passageira da pobreza. A pobreza é uma situação passageira. Ele está dizendo, o irmão em humilhação, ou seja, em pobreza, glorie-se na exaltação. Porque você tem que profetizar e ir em busca, irmão. Você tem que declarar, mas não determinar que Deus faça o que você queira. Declarar, não, eu vou vencer, eu vou sair dessa situação, eu vou prosperar. Pede a Deus, Deus prospera a minha vida. Entenda que a pobreza tem que ser uma situação passageira, que Deus também vai prosperar a tua vida. Só que prosperar a tua vida não é ter um apartamento em Dubai, né? Não é ter conta na Suíça, né? Não é ter uma conta gorda, não quer dizer nada disso, né? Não seria nada ruim, né? Mas prosperidade não é isso, né? Prosperidade é outro. Ó, prosperidade, dinheiro entra lá em quinto lugar. Quinto lugar. Então, a prosperidade bíblica é diferente. Tem gente que ganha um salário mínimo e vive muito melhor do que quem ganha 10, 15 mil, certo? Então, observe que o dinheiro não é tudo, né? Não é tudo. Ajuda, contribui, né? Mas não é tudo. Então, glorie, se alegre, porque creia que Deus vai exaltar, creia que Deus vai levantar, Deus vai te dar vitória nessa situação. Olha lá, ao contrário agora, 10, a quarta, né? Ainda, e o rico glorie-se na sua humilhação, porque este prestígio passará como a flor da erva. Ou seja, o rico não se estribe na sua riqueza, mas na humilhação. Ou seja, o que ele está dizendo? Seja humilde, porque a riqueza não é para sempre também. Se a pobreza não é para sempre, a riqueza não é para sempre. Você pode ter certeza, porque você já viu falar de multinacionais que dizia, nunca vai cair, cai o Eike Batista, né? Nunca, esse camarada nunca vai saber o que é pobreza, né? E está lá endividado, acho que foi até preso, se não me engano, né? Não sei se ainda está preso, mas tinha sido preso. Então, situação passageira da riqueza, não se orgulhe. As tuas riquezas têm que redundar em ações de graças para Deus, conforme Paulo fala em 2 Coríntios 9, 7, 6, 7 em diante. Que as tuas riquezas redundem em muitas ações de graças para Deus. O que é isso? Cumpra a vontade de Deus com a riqueza que Deus te dá. Ajude as pessoas. Ajude quem você puder. Tem momentos que mesmo os ricos não podem ajudar. É verdade, não é? Tem momentos que ele tem lá. Mas em um momento que você puder ajudar, esse irmão aí que eu falei que ele me deu R$2.000 para fazer um curso. Ele, ó, irmão, naquele tempo não tinha condição, mas ele já tinha um salário meu, praticamente um salário bom. Daí ele, quando ele teve condição, ele pegou e ofertou na minha vida. Nunca falei nada, ele sentiu e depois de um ano ele foi ofertar na minha vida. E estou lá terminando o curso, agora no final do ano que termina o curso. Então, irmãos, isso aí são frutos, né? São frutos. E diversas pessoas já nos abençoaram com valores, né? Prosperidade, não, é Deus que faz isso aí em alguns momentos. Porque eles veem também que você é uma pessoa comprometida com o reino. E eu não posso, por causa disso, obrigar as pessoas, ó, você tem para você ser abençoado. Sabe qual que é uma moda no Brasil, no Brasil não, nos Estados Unidos, que está entrando no Brasil? Você tem que procurar um pastor mais rico e lá eles dizem, semear na vida dele. As riquezas vão vir para você, a riqueza dele vai vir para você. As riquezas, né? A prosperidade que ele tem também vai atingir a tua vida, porque a bênção está sobre ele, né? Mas tem que ofertar para ele, não é ofertar num culto a Deus. É ir até ele, isso é bruxaria. Você é da bruxaria, você faz isso. Mas é muito misticismo. A bruxaria, se um bruxo te lança um feitiço, tem que procurar um bruxo mais forte que aquele para tirar e pagar mais, né? Para tirar aquela bruxaria, né? Isso é real. Isso é real, você tem que pagar. E isso está dentro das igrejas americanas e não demora a chegar no Brasil. Porque o Brasil para o americano é complicado, né? Gostam, né, de imitar os americanos. Então, vamos continuar. A quinta situação passageira é a tentação. Tentações virão. Versículo 12: bem-aventurado o homem que resiste pacientemente às tentações, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor Deus tem prometido aos que o amam. Todas as versões estão tentações aí?
Ou tem alguma que está provações? Não. Provação? A verdade. Tentação é o mais coerente aí, né? Porque está ali, ó. Isso, porque ali está falando de suportar a tentação. Então não provação, porque a aprovação vem de Deus. Agora ali está falando de você ter paciência em ser fiel. E para ser fiel é o que vai te querer fazer você cair. Deus não vai tentar, olha o 13. Que ninguém diga ao ser tentado. No 13, está tentado aí, irmã? Na tradução da irmã ali que estava. O meu é tentado. Então é coerente o tentação no 12, porque coaduna com 13. Né? Só que no 12 ele colocou. Porque como eu provo que amo a Deus? Resistindo às tentações. E se eu provei que amo a Deus resistindo às tentações, eu vou receber a coroa da vida. Porque a coroa da vida é para os que o amam. E os que o amam resistem às tentações. Pacientemente, ele não cede. Ele não larga a cruz por causa das tentações. Então ele resiste. E daí ele diz aqui, ó, ele conclui dizendo que ninguém diga que é Deus que está tentando, porque Deus não tenta ninguém e Deus não pode ser tentado de ninguém. Então tentação não vem de Deus. Tentação é o diabo que explora os nossos instintos que estão desequilibrados. Por isso que ele está ao derredor. Ele está por aí procurando um instinto desequilibrado em nós para que ele possa explorar. De que forma? Mandando em cima daquelas tentações, porque ele tenta lá na aquisição. Você está certinho lá, não compra só dentro dos teus limites, então não pega nada de ninguém. Aí ele vê que não funcionou, ele vai para outro. Ele vê que não funcionou, vai até achar uma brecha, né? Dentro dos teus instintos, dentro dos nossos instintos, que ele possa entrar para oferecer aí ofertas, né? Que vão te fazer cair. Por isso que ele diga, resista pacientemente, porque as tentações são passageiras, não são permanentes. O diabo nunca tentará perpetuamente a tua vida, até porque se você adquirir a maturidade, ele sabe que contigo não tem jeito. Mas nunca deixe de vigiar. Vigie constante. Exatamente, vai lançando seta. A seta é procurando uma brecha, né? Opa, será? Não, naquele está com o escudo da fé, que não deu. E ali ele está desarmado, ali ele baixou a guarda. Então é ali que eu vou explorar. É bem assim que funciona. Vamos ver a próxima, está no versículo 18. Não, versículo 19. Não, eu falei da quinta, faltou a sexta lá, versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos, quando permaneceis no erro, a situação passageira do auto-engano. A pessoa é treva e quer se fingir de luz, né? Então, auto-engano. Ele diz, não vos enganeis. Adianta querer mostrar uma coisa que não é. Adianta. Então, pode ser algum momento que aconteça, você querer mostrar, mas que isso não seja permanente, que seja passageiro, que você se arrependa posteriormente. Agora viver, isso é hipocrisia, né? Por exemplo, irmãos, eu vejo surgiu um debate num grupo teológico da nossa igreja lá, que eu vejo uma hipocrisia muito grande. A gente não crê no ministério pastoral. A Assembleia de Deus não crê, não ensina no ministério da consagração, mas vive chamando as esposas de pastor de pastora. Coloca em cartaz. Peraí, o problema que nós temos na verdade é com a credencial, não é com o título, né? Por isso que eu digo que às vezes eu sou muito liberal dentro da visão assembleiana, porque ministério eu vejo assim, em Cristo não há homem nem mulher. A não ser que Paulo esteja falando de ideologia de gênero, que eu acho que ele não está falando, então Paulo está falando que o dom é Jesus quem dá, independente de mulher ou homem. Agora, se a instituição vai consagrar, colocar título ou não, aí é mais justo a gente chegar e dizer, irmãos, nós entendemos, a instituição assembleiana, que não é bom consagrar as mulheres ao pastorado. É mais justo, é mais digno, né? De falar, nós pensamos assim. Agora dizer que a Bíblia não fala de ministério, aí dizer que a Bíblia não apoia, como muitos colocam, aí já é forçar o texto, porque pegam só o português, vai lá no grego, você vai ver que essa falácia cai por terra. Porque qual que é o objetivo do ministério? Querendo a perfeição dos santos. Os santos está no masculino, então quer dizer que as irmãs não são aperfeiçoadas, é só os santos. E tem texto grego que chama Artemis, é usado o título presbítero para Artemis.
Porque presbítero quer dizer supervisor, coordenador, né? Guardião. Presbítero é isso. E é usado secularmente para Artemis, para uma mulher, uma deusa, né? No caso, né? Dentro da concepção greco-romana. Artemis é romano, né, linda? Ou é grego? Grego? Diana é romano? Diana é romano? Então, Artemis era chamada de presbítero. Inclusive a Bíblia fala de presbúteras, está lá o texto, presbútera. Mas na tradução eles dizem, não, isso aqui está errado, né? Vamos colocar anciãs. Aí a gente está falando das velhinhas da igreja, né? As velhinhas. Então quando diz lá Timóteo as anciãs, lá é presbíteras. Presbíteras. Aí na tradução patriarcal nossa, não, vamos colocar anciã, porque ele está falando das irmãs velhinhas da igreja. E não, presbíteras, tinha mulheres que supervisionavam em alguns aspectos. E Paulo ensina que seja a mulher é salva, porque Paulo em alguns momentos se irrita com algumas mulheres que queriam mandar. Isso é o problema, né? Aí Paulo, ele fala que as mulheres estejam caladas aprendendo com o marido. Mas depois ele diz, salvo que gere filhos. Esse filhos não é filhos literais, é filhos na fé. Se ela gerar filho, ela pode ensiná-los, discipulá-los, desenvolvê-los, se permanecer na modéstia, na fé e na santidade, como convém a todos. Os homens também têm que ser assim, não é só as mulheres. Então, nós temos que entender muito o contexto paulino, porque se você pegar, ou você aceita que Paulo é machista e as mulheres a partir de agora não fazem mais nada na igreja, ou você muda a concepção, que é o que eu vejo. A mulher faz tudo, as mulheres são mais dinâmicas na Assembleia do que os homens. Mas não pode ter título, né? Porque aí já é pecado. Isso é religiosidade. Isso daí, essas coisas que, pela palavra, a gente tem que ensinar, mas é uma cultura de anos, que veio lá do Batista, presbiterianos, entrou na Assembleia, não é eu que vou mudar. Isso daí só vai mudar daqui a uns 20, 30 anos. Talvez menos, porque já estão discutindo isso na Assembleia. Não, isso daí, e se você estudar a história da Assembleia, você vai ver que isso foi um contexto histórico dos homens. É simples, é que muitos não estudam, a própria assembleiana não estuda a história assembleiana. Se estudar a história assembleiana, você vai ver que a mulher do Gunnar Wingre, ela era mestra, ela dirigia a igreja. A mulher era terrível, a mulher. Aí ele morreu, chutaram ela para fora do Brasil, né? Chutaram ela. Então, é um problema quando o homem quer ter o domínio. Não é só uma questão financeira, é questão ideológica, é questão de liderança. Por quê? É perigo, né? É perigo a gente dar brecha, porque daqui a uns anos, se a gente dá brecha para uma pastora hoje, quer dizer que daqui a alguns anos pode ter uma pastora presidente do campo, né? E o homem é muito orgulhoso para querer uma pastora. Às vezes até mulheres são orgulhosas, porque nesse debate tem uma mulher que falou, eu não gostaria de ser pastoreada por uma mulher. Olha aqui. Então, porque nós estamos numa cultura machista. Mas em Cristo, o próprio Paulo fala, considerai uns aos outros superiores. Ele não diz considerai os outros irmãos superiores às irmãs, não. As irmãs, deixa elas no cantinho. Mas aqui Uns aos outros. na política, o 30%, nem conseguiu 30%. E essa confusão toda, essa foi a discussão. E infelizmente, daí o feminismo entrou, né? E acabou com. Esse é o problema, dois polos terríveis, machismo e feminino. Deus não criou nem machista nem feminista, Ele criou macho e fêmea. Então a masculinidade que deveria ser valorizada e a feminilidade que deve ser valorizada. Nem o machismo nem o feminismo, né? São duas deturpações, machismo e feminismo. Também acabou tendo essa cultura que ela acha que ela não é capaz, que ela não pode. Dentro da Assembleia, por exemplo, não na Assembleia, na maioria das igrejas, a mulher cresceu numa posição secundária. Aí agora o problema é o quê? Que agora as mulheres estão tendo ênfase, tem umas que são mais arrogantes, como existia no tempo de Paulo. Essas estão indo contra o ministério masculino. Aí isso é um feminismo dentro da igreja, que é um problema. Assim como o machismo dentro da igreja, que é outro problema. Tem as feministas e as femininas. Eu sou até chamado de feminista, que eu defendo muito as mulheres, eu defendo muito o ministério feminino, que até agora não me convenceram.
Que eu já pensei diferente, eu já pensei que não existia. Mas quando eu fui um pouquinho mais a fundo na palavra, eu vi que é uma questão nossa, é uma questão do homem isso. E não do texto bíblico, questão do homem. Mas um dia meus irmãos vão ter os olhos abertos, para ficar tranquilo. Por quê? Eu aprendi isso com pastores assembleanos. Então já tem gente que tem os olhos abertos para isso. Só que não tem como lutar contra a máquina, né? Tem como lutar contra o sistema. Então não tem. A gente ensina um ou outro ali, vai mostrando. Um dia essa cultura será mudada. E essa cultura será mudada, já está sendo mudada. Então, já está entrando em discussões. Isso é bom. E é isso que nós temos que entender. Não nos enganar. E nós vivemos nesse auto-engano. Nós aceitamos meio que não aceitando. A mulher pode ser missionária? Eu coloquei isso, daí ninguém me respondeu nesse ponto. A mulher pode ser profetisa, que não é profeta, é profetisa, dentro do ministério? Pode ser evangelista? Pode. Pastora não. Pode ser mestra? Nânia é uma grande palestrante na Assembleia de Deus. Está nas maiores conferências de EBD, Nânia, aquela da Super Nânia lá. Ela está entre as maiores palestrantes das escolas bíblicas dominical. Não tem umas mulheres, aquela Andréa Vargas, aquela mulher. Tem, são. Por quê? Em Cristo, mesmo cérebro, o mesmo tamanho de cérebro que Deus deu um homem, Deus deu uma mulher. Mas acho que as únicas que tem mais. É, o poder, né? O poder que. Então, ou eu rejeito o pacote todo, porque apóstolo é um missionário, aquele que é enviado com uma missão. Ou eu rejeito o pacote todo do texto, ou eu aceito o pacote todo. 4 aceitar e 1 não, aí já é problema de interpretação. Mas eu acho que ele vai mudar, ele vai aceitar que convertar ele, né? Aí aquela outra parte talvez pega até uma característica dele próprio, daí ele vai achar uma certa. Sei lá, não é bom, né? Não é bom, não é interessante. Esse é um problema, né? Esse é um problema por quê? Aí você vê que não é genuíno o ensino. Vamos falar da última aqui, a 7ª, para nós ir para o café, versículo 19. Sabei, amados irmãos, que todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Então a 7ª situação passageira é a discussão e a ira, né? Tardio para falar, porque se a gente fala apressadamente, a gente pode entrar em brigas, discussões, contendas. Então tardio para falar, pronto para ouvir. Porque quando você ouve, fica quieto, você tem tempo de reação, né? Vai passar lá pela tua vontade, você vai analisar. Agora quando você ouve e já quer rebater, aí você se exalta, né? Aí é um problema. E tardio em irar-se, certo? Então essa é a 7ª situação passageira. E depois nós vamos para... Aí esses outros versículos... É complemento ao 20, porque a ira do homem impede a obra da justiça de Deus. Portanto, deixai longe de vós a impureza, demasiada malícia, e aceitai com mansidão a palavra implantada na vossa natureza, que é capaz de salvar as vossas almas. Aí ele começa a desenvolver o tema dessas situações passageiras. Depois a gente volta para o capítulo 2, 1:27, gente. Vamos terminar com 27 aqui, Porque a religião, lá, de 26, se alguém crê que é religioso, mas não refreia a sua língua, sendo que o seu coração engana, a sua espiritualidade é vã, porque a religião pura e imaculada diante de Deus Pai é esta: cuidar do órfão e viúva nas suas tribulações e guardar a sua alma incontaminada do mundo. Então qual que é a religião pura? É você ajudar o necessitado. Nesse contexto dele, os maiores necessitados eram órfãos e viúvas. Hoje existe diversos tipos de necessitado, usuários de drogas, né? Tantas pessoas são necessitados. É ajudar essas pessoas e ficar livre, longe da contaminação do mundo. Isso é a religião pura. O que passou disso, irmão? É religião impura. É religiosismo. É coisa de homem. Coisa de homem. E o que temos, né? Meu Deus. Mas vamos lá. Vamos peneirando, né? Vamos lá para o café, mano? Irmãos, capítulo 2 de Tiago. Vamos ver o foco do capítulo 2.
Vamos ver agora. Agora vai pegar para nós aqui, ó. Não sejais hipócritas. O que nós terminamos falando aqui do auto-engano, que muitas vezes nós somos? Não sejais, porque nós podemos ser. O que é o hipócrita? O hipócrita é aquele que finge. A palavra para hipócrita no original é ator. O ator, o que o ator faz? Ele finge o que ele não é. Então eu querer viver uma vida que eu não... mostrar uma vida que eu não vivo. Então não sejais hipócrita na acepção de pessoas, pois tende a fé de nosso Senhor Jesus, Senhor da 2:1. Olha lá, porque se alguém na nossa congregação entra com riquezas, ele vai falar das riquezas, nós reservamos melhores lugares para eles. O que acontece isso? Porventura, o versículo 4, porventura não haveis sido parciais. Irmãos, eu vi uma coisa que aconteceu na nossa igreja esses dias que eu fiquei abismado. O pastor chegou, chamou os obreiros que estavam lá no banco do lado ali. Aí nesse dia estava o prefeito lá, foi lá, que era aniversário dele, que é outro erro, né? Fazer aniversário, um culto em prol ao pastor, culto é a Deus, né? De ação de graça, mas nunca vi ofertar para Deus nessa ação de graça. Porque a ação de graça na Bíblia tem que levar oferta. Nunca vi. Então, usar o tempo para fazer culto para si, é uns erros que estão acontecendo na nossa igreja. Então, não se deve fazer isso, é um grande erro. Aí tem um pastor, que foi meu pastor, e ele disse, isso é um erro. Mas quando ele era presidente, ele aceitava esse erro, né? Porque levava muito dinheiro, né? Detalhe, não querem mais presente, eles querem dinheiro no envelopinho, senão não pode levar presente, então não é voluntário, já é. E o que é isso? Por que é isso? Irmão, isso aí é bajulação, não convém. E eu vejo que tem muita gente que gosta de bajular os pastores. Pastor, a gente tem que respeitar a autoridade que Deus deu, porque é um chamado, é um dom. Agora bajular, precisamos, não pode acontecer isso, né? Isso é do maligno, realmente, é com interesse, né? É com interesse. Então, olha ali, acepção de pessoas, né? Porque se eu faço isso com o pastor, por que eu não faço isso com outro irmão lá? Se eu faço o culto para o aniversário do pastor, por que eu não faço culto para o aniversário do outro irmão lá? O que ele é mais importante no reino? Jesus tem que fazer, porque se quer fazer para um, tem que fazer para todos, não vai para ninguém, porque o culto não é para isso. O culto não é para isso. Só que é só um modismo que se institui e daí vira quase que uma doutrina, né? Tem que fazer. Até que esse pastor que eu falei, até que a minha esposa falou, é aniversário do pastor, fala para eu orar por ele. Eu nem queria, mas daí porque a gente respeita o pedido dela, né? Daí eu falei, vamos levantar uma oração, o pastor ainda me repreendeu depois. Eu não comemoro o aniversário não é bíblico. Mas oração é bem-vinda, ele falou assim. Mas quando ele estava como presidente, ele não passava um ano sem fazer o aniversário dele. Eu falei, hipocrisia, né? Porque daí vinha a bênção, ali só vinha a oração, né? Aí ele malhou. Mas quando vinha as bênçãos, né? Aí não reclama, né? É uma coisa de louco que acontece em alguns lugares. A gente fica... Aí traz certo desânimo, né? Não com o reino, mas com pessoas que instruídas, que eram para ser instruidor, mestre de outros. Mas por essa razão, muitos ficam pelo caminho, André. Exatamente. Fica muito triste, chateado. Infelizmente. Será cobrado, né, essa parcela? E olha as convidadas. Quando você vai no aniversário, quem que você convida? É o mais pobre, o mais miserável? Você convida quem vai te dar algum retorno, né? Convida que você conhece mais, que está sempre junto, né? Alguém que amanhã também pode te convidar. Exatamente. Concluindo a história lá, ele chamou o prefeito para sentar lá no banco junto com os obreiros, não nos principais ali, mas no do lado, com os obreiros que ele tinha chamado. Que honra que tem o prefeito? Ministerialmente. Secularmente lá, nós devemos honrá-lo. Mas ministerialmente, no mundo espiritual. Prefeito? Se ele não for um convertido, nenhum, ele não...
A gente tem que respeitar, comentar, apresentar como prefeito, honrar, é válido. Agora, ainda bem que o nosso prefeito lá é bem caboclo, na verdade, bem caboclinho assim mesmo. Ele não foi, mas chamar. Irmãos, eu preguei aqui na época de acho que candidatura, ou já, acho que era, estava o Marcelo Roca, não precisou, não estou denegrindo a imagem dele, mas eu vou falar do que o pastor fez. Nesse dia, era uma festa de jovens, converteu 4 jovens. O pastor não falou um A sobre a conversão, mas ficou 10 minutos depois antes do final do culto falando do Marcelo Roque. Então, irmãos, opiniões políticas à parte, há quem gosta, há quem não gosta. Deve se honrar? Deve, se apresenta, fala bem, tá ali, se eu gosto, não tem problema. Agora, olha esse pastor de ovelhas aí, que 4 vidas, um obreiro me olhou e disse assim, a coisa mais importante que aconteceu aqui foi essas 4 vidas, né? E não o prefeito estar aqui. Então, você observa, nós estamos invertendo valores, acepções de pessoa, acepção de pessoa. A gente coloca aquele que a gente acha que não é lá no inferior, e aquele que a gente acha que é, a gente coloca no pedestal. Pode ser prefeito, pode ser vereador. Eu usei casos aqui que eu vi, mas pode ser quem for, pode ser um empresário. Não sou contra os prefeitos, né? Mas pode ser o que for. Se a gente faz acepção de pessoas, nós não estamos tendo a fé em Cristo, que é o Senhor da nossa glória, que não fez acepção de pessoas. Olha lá, ele continua, que se nós fazemos isso, nós somos parciais. Aí o 5, ouvi, meus amados irmãos, porventura Deus não elegeu também os pobres deste mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Deus prometeu àqueles que o amam? Veja só, o reino é prometido aos que o amam, não a pastores, não a teólogos, não a doutores, não a presidentes, não a bispos, não a diáconos. O reino é para os que amam a Cristo. Então, eu gosto do que o pastor me dizia. Ele disse assim, no céu não entra pastor. No céu nenhum pastor vai entrar, porque já tem um pastor lá. No céu só entra a ovelha. Então, porque o reino é para os que o amam, não é por título. Lá no céu não vai ter uma fila para os pastores, uma fila para os teólogos, uma fila para os pastores presidente, para a mulher. Não vai ter isso. O reino é para quem ama a Deus. Lá, mas tende oprimido o pobre, a igreja, os irmãos, oprimindo o pobre. Vai lá, ó. O 7, não são os mesmos que blasfemam do precioso nome que sobre vós foi invocado? Daí o 8, olha o 8, 2,8 é tremendo. Se em verdade cumpris a lei suprema da Escritura, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Olha, o que é a lei suprema da Escritura? Que nós estávamos conversando ali, Nilo. É o amor. Já na antiga aliança foi ensinado isso, só que eles não entenderam, eles preferiram o olho por olho, né? E nós também às vezes preferimos olho por olho, né? Ah, caiu, eu vou entrar, é minha vez. A gente prefere às vezes o olho por olho e não segue o caminho do amor, de chegar lá para o irmão e dizer, não pastor, vamos ajudar ele a permanecer no ministério, a não entregar. Não, eu já aproveito e disse, pastor, tira mesmo, olha, eu estou aqui. Chego mais cedo, né, na igreja, né? Uma vez um irmão me chamou, eu era tesoureiro da escola dominical, ele era o superintendente, ele me chamou com o pretexto de apresentar relatórios para ele. Mas daí ele veio me contar que o vice-pastor, né, segundo pastor, entregou do nada, e daí na terça ele veio me chamar, porque isso aconteceu na segunda, na terça ele veio me chamar, e dizendo, e agora, ó, tem nós dois na linha ali de frente. Falei, pode ficar. E no primeiro domingo ele foi o primeiro a chegar na igreja. Pegou o microfone, ligou o som, ligou tudo e começou a orar no microfone. Para dizer assim, ó, eu estou aqui. Quando o pastor foi conversar com o obreiro que havia deixado e viu que não era motivo para ele sair, restituiu o obreiro no cargo, né? Porque ele mesmo estava precipitadamente querendo entregar. Aquele irmão ficou na carne, para não dizer outra coisa. Aquele irmão ficou na carne, irmão. Meu Deus,
foi contra o pastor o máximo, brigou porque ele queria posição. Então esse é um problema, porque nós não estamos cumprindo a lei suprema muitas vezes. Nós temos que cumprir a lei suprema, que é o amor. Podemos ter diferenças? Vamos ter diferenças. Não vamos pensar igual. Nós não vamos ter o mesmo agir. Embora que no reino, em relação à fé, nós temos que ter o mesmo pensar, o mesmo agir, o mesmo sentir. Mas nossos pensamentos vão ser diferentes em algum momento. Mas isso não é questão para nós não amar uns aos outros. Eu fui um dos únicos que pensou diferente nesse debate lá. Mas é por isso que eu vou virar a cara lá para o irmão que não crê como eu, que não tem a mesma análise, que não tem o mesmo entendimento que eu tenho? Claro que não. Eu tenho que amá-lo, uma hora ele vai chegar na maturidade. E uma hora, se me convencerem pela palavra que eu estou errado, eu também vou mudar minha posição, minha opinião. Então, a gente não pode deixar que isso venha afetar a nossa comunhão com Cristo. Olha lá, ó. Mas se fazeis acepção de pessoas, sois condenados pela lei como transgressores da lei. Porque aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só, tornar-se-á réu de toda a lei. Olha só a importância que ele dá à lei, porque a lei não foi abolida. Cristo não veio abolir a lei em nenhum momento. Cristo não veio acabar com a lei, aquele negócio. Cristo venceu. Se ele venceu, nós somos vencedores com ele. E o que Cristo fez? Cristo nos colocou sobre a lei. Antes de Cristo, os homens estavam sob a lei, debaixo da lei. Cristo pegou e nos colocou sobre a lei, ou seja, eles cumpriam a letra, porque eles não cumpriram a essência da lei. Se eles tivessem cumprido a essência da lei, eles cumpriram essa lei suprema. É um judeu falando aqui, mas eles não cumpriram. O que Cristo veio fazer então? Cristo veio ensinar a viver na essência. Porque o Deus que deu a lei é o mesmo Deus, não muda. Então ele veio cumprir os princípios. Porque por causa das muitas letras, muitas interpretações rabínicas, o que aconteceu? Chegou um ponto que o judeu não estava cumprindo a lei, estava cumprindo as tradições. E esse é o problema do tempo que Jesus veio. Eles estavam cumprindo tradições. É a mesma coisa que a gente pegar e se envolver com muitos comentários bíblicos. A gente vai passar a ter um entendimento dos comentaristas, que pode ser diferente do que a Bíblia falou, da palavra. Pode ser. É o que aconteceu, eles seguiam mais os talmudes, as interpretações rabínicas, e esqueciam da essência da lei. Jesus veio ensinar, viver essa essência. E o que Jesus fez? Ele nos ensinou a andar sobre os princípios da lei. E hoje nós estamos acima da lei, por quê? Porque nós vemos os princípios, que é o fruto do Espírito. Contra essas coisas não há lei. Por quê? Os princípios, você cumpre os princípios. Se você cumprir os princípios, que é o fruto, você não vai ser condenado. Você vai ser condenado por ser longânimo? Tem alguma cláusula na lei? Essa lei aqui não é lei dos homens, lei da Bíblia, de Deus. Tem alguma cláusula que Deus fala, o longânimo vai ser apedrejado? O que ama o seu próximo vai ser apedrejado? Não. Só tem o contrário, né? Tem os facciosos lá que foram engolidos pela terra, né? E sobra da carne. E outros pecados. Então, irmãos, temos que entender o contexto judaico para não falharmos na interpretação. Tá certo? Olha só que interessante lá, ó. O 2:12. Assim falai e da mesma forma procedeis, sabendo que serei julgado pela lei da liberdade. Isso é não ser hipócrita. Falai e fazei, porque você será julgado pela lei da liberdade. Interessante esse termo aqui, lei da liberdade, irmãos. 2:12. É interessante esse termo, lei da liberdade, porque entre os hebraístas, os linguistas da língua hebraica, há uma dúvida se o texto, está um texto em Êxodo, não vou lembrar agora, que diz assim, ó, lei em pedras, tá? Lei, daí nós entendemos que é lei gravadas em pedra, que é a lei, né? Mas só que a palavra grega, a palavra hebraica, se mudar o nicude, que são os sinais vocálicos, deixa de existir aquela palavra pedra e passa a existir a palavra liberdade. Se mudar um nicude,
que é aquela questão que eu falei para vocês, dos corvos, dos orvim, que é corvo, e orevim, que é uma região da Arábia. É a mesma situação. Então, se houver a mudança ali, optaram por traduzir a lei em pedras por causa dos 10 mandamentos. Mas nós sabemos que os 10 mandamentos não são os únicos mandamentos. São 613 mandamentos, desde Gênesis a Deuteronômio. Então aquilo lá era só um memorial, porque Deus gostava de deixar memoriais. É um memorial que resumia toda a lei. Mas a lei era muito mais ampla, muito mais minuciosa. E agora a gente não tem como saber, optaram por lei em pedras, mas pode ser que esteja lei da liberdade. Isso tem apoio bíblico? Tiago apoia isso, está ali, 2,12. Assim falai da mesma forma para se ler, porque sabendo que sereis julgados pela lei da liberdade. Por quê, irmãos? Os judeus, a Assembleia de Deus, não sei em outras igrejas, e talvez vocês pegaram isso daí porque foi num âmbito muito geral. Nós colocamos a lei como algo impossível de cumprir. Não, a lei era impossível de cumprir, ninguém cumpriu. Então Jesus não cumpriu como homem, cumpriu como Deus. E se ele cumpriu como Deus, então não valeu de nada. Ele cumpriu como homem. Porque Deus não precisa cumprir nada, ele que é o autor da lei. Deus não precisa obedecer a lei. Deus não precisa obedecer a lei, ele que criou a lei. Então era possível cumprir. Está lá, eu coloquei lá o texto para vocês que era possível. Daí Deuteronômio 30, 12 a 14 diz: a lei não está longe de ti, mas perto está de ti, para que você alcance, para que você possa cumprir. Não está da além do mar, para que você diz: quem me trará? Não está longe, está perto. Ou seja, se Deus deu a lei, nós sempre falamos que Deus nunca dará um fardo que não possamos. Só que a lei o que fez? A lei mostrou o pecado de todos, que eles não eram santos como julgavam. A lei foi adicionada por causa das transgressões e mostrou a fraqueza do homem. Por quê? Paulo vai dizer que a lei é pura, a lei é santa, a lei é espiritual. Paulo não vai falar contra a lei, mas ela apontou nossos defeitos. Ela apontou que nós não somos capazes, nós não somos tão bons quanto achamos que somos. Aí precisou vir alguém bom, que ele mesmo disse: não me chames bom, porque só Deus é bom. Mas ele cumpriu tudo, para que hoje nós nele tenhamos acesso a esta graça. Então os judeus, eles não viam como a lei como algo opressora. Bom, se a lei fosse algo opressor, você acha que eles ficavam 12 horas ouvindo Esdras falar sobre a lei? 12 horas em pé. E hoje na graça a gente não consegue permanecer meia hora com o povo sentado, o pessoal já quer ir embora. O que é isso? Acho que Esdras tinha mais graça que a gente, né? Ele em pé, o povo 12 horas ouvindo, meia hora o pessoal já está doendo. Já está, meu Deus, esse camarada não vai parar de falar. Então, a lei para eles era a liberdade. Eles davam glórias a Deus porque eles eram o povo da lei e não eram gentios, gentinha. Eles tinham a lei, tinham o pacto. No Chaves diria gentalha. Então, irmãos, observa que a lei não é esse peso que a gente diz. Se fosse esse peso, não existiria judeu hoje. Nós temos judeu no Brasil que cumpre toda a lei. São judeus brasileiros que vivem a lei. Inclusive agora na Páscoa, eles têm que dar tudo que tem fermento, que é cametes. Não pode ter nada de fermento na casa. Tudo. Passam fome, porque tudo tem fermento. Os pratos de tomate tem o glúten, não sei o que lá, que é fermentado. Eles não podem ter nada de fermento, nenhum tipo. Às vezes tem coisas que não tem glúten, mas tem fermento, eles não podem. Eles podem comer só alimentos que... Daí eu aprendi com o judeu, ele disse que a única coisa que salvava ele era um molho de galinha, lá, uma sopa de galinha que a mãe dele, ou alguém da família dele, aquilo lá que salvava ele nessa semana. Porque durante uma semana não pode comer nada. Tudo. Fazia lá, mas é uma receita própria lá. Então eles cumprem, eles vivem. Como que não vou dizer que o povo da lei do tempo bíblico não vivia?
Eles falhavam, quando eles falhavam, levavam oferta. Levavam oferta pelo pecado. Então, irmãos, nós temos que conhecer bem a Bíblia para não falar coisas, que não existem. Inclusive, eu ensinei muito isso. Aí teve um pastor que disse: eu não penso igual você porque eu aprendi diferente. Eu entendo porque que ele não consegue pensar. Ele viveu anos ouvindo pessoas que falavam sem propriedade. Infelizmente, essas pessoas são grandes ícones, mas não tinham propriedade. Agora, eu sou melhor que eles, cara? Que não estou dizendo, porque o que eu estou falando para vocês, irmão, não pensa que eu descobri tudo sozinho. Eu tive que aprender com homens me instruíram para eu falar isso, e ainda sou instruído para poder aperfeiçoar meu conhecimento, né? Tem 2 cursos que eu quero fazer, que é uma visão equilibrada, judaica, mas cristã, bíblica, cristocêntrica. Para o quê? Porque eu preciso melhorar, eu tenho que melhorar, mas eu quero melhorar livre de conceitos humanos, livre de conceitos criados por homens durante anos de tradições, porque aí eu tenho mais chance de acertar do que errar. E é isso que eu procuro fazer com os irmãos aqui, mostrar textos bíblicos. Por isso que nós não estamos pegando os comentaristas aqui, mas vocês devem ler. Estamos respeitando o conteúdo que é Tiago, mas mostrando o que a Bíblia fala, o que a palavra fala, tá certo? Olha lá, daí ele começa a mostrar aqui as obras, né? Ele vai falar das obras e da fé, que é muito conhecido sobre nós, né? Que adianta eu dizer que tenho fé, mas não ter obras? Aí Lutero vai dizer que essa carta de Tiago é meio de palha. No primeiro cânon, vamos dizer assim, né? A primeira Bíblia que ele traduziu, ele não colocou a carta de Tiago. Ele disse que era uma carta de palha, que não se sustenta. Mas por quê? Por causa do contexto. Olha que o contexto influencia. O contexto era um contexto que valorizava obras, a igreja, a indulgência, né? Obras. Aí ele começou a entender melhor o contexto de o justo viverá pela fé. Não é pela obra, é pela fé. Aí ele viu aqui uma palavra sobre obras aqui, isso daqui não vale nada. Aí na segunda tradução que ele fez, ele se retratou e disse que a carta de Tiago tem sim seu valor. Inclusive Hebreus está lá no final, porque Hebreus também não foi muito aceita, não foi entendida, por causa de muitas referências ao Antigo Testamento, por Lutero. Por isso que ela vai tomar uma posição lá, nos finais. Tem Bíblia mais antigas que coloca como um dos últimos livros. Por isso que Judas está lá no final. Apocalipse 400 anos para receber o reconhecimento. Demorou para a igreja entender o valor, porque existiam muitos apocalipses, muita visão apocalíptica corrompida. Tem livros apócrifos, que é Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Barnabé. Então tinha muita escritura apocalíptica. Então eles tinham muita cautela, né, de saber o que é inspirado por Deus. Foi um trabalho demorado, não foi algo que vamos sentar aqui, pegar e analisar, ver qual é de Deus, qual não é. Não existiu isso. Foi anos, né? Anos, livros mais aceitáveis, os livros que eram mais que tinham bastante referência acerca do Antigo Testamento e ligado ao apóstolo, e eram mais circulados na igreja, foram aceitos mais rápidos, outros demoraram para ser aceitos, mas por fim ficou aí toda a base. Talvez tem coisas lá nos pais apostólicos importantes, tem coisas. Se você quiser comprar, tem um livro chamado Pais Apostólicos, que não são homens, são livros. Carta ao Pastor Hermas, o Didaquê, e vários outros livros. São 5 livros que não entraram no cânon, mas que tem um valor histórico. O Didaquê é bem interessante, né? Porque nós somos muito tradicionalistas. O Didaquê é bem interessante. O Didaquê diz assim: se você vira um rio, se tiver um rio corrente, batiza essa pessoa. Tem uma igreja que só batiza em rio corrente. Leva o pecado, a ideia deles. Ele diz assim, mas se não tiver, porque eles priorizavam pela corrente, até por questão de saúde, né? Mais questão de saúde. Mas se não tiver corrente, batize numa água parada. Se não tiver um grande rio, batize num poço. Eu vou trazer a citação para vocês. Mas se não tiver, jogue água sobre a cabeça. Estava batizado.
Então, o batismo, essa ideia de imersão aí é nossa, nós gostamos porque é um sentido mais completo. Eu observo assim, é um sentido mais completo. Mas se você não tiver como, você vai deixar de batizar por causa... Imagine 3.000 almas se convertendo, como foi o batismo deles? Ia demorar algum tempo, né, se fosse procurar rio, né? Jogaram água. Fizeram igual aquele padre que estava com um negócio de veneno, né? Benzendo o povo lá com um negócio de veneno, né? Borrifando. Irmãos, o didaquê, o que é o didaquê? É ensino dos apóstolos do primeiro século. Eles, se não tinha água, e é o que coaduna com a Bíblia. O eunuco viu lá, ó, tem uma poça ali, algo me impede de você bater aquela poça, nem que seja essa poça, eu quero. Você crê que Jesus é Filho de Deus? Creio, então nada te impede. Irmãos, nada impede de batizar alguém que crê verdadeiramente que Cristo é o Filho de Deus. Mas nós optamos o mérito, né? Não, fica aí um pouquinho, porque você merece. Deixa eu ver. 12 meses, 1 ano, depois passa 3 meses, 4 anos, não é? A igreja Deus é Amor 18 anos, né? Você pode estar lá desde os 12 até os 18, tem que esperar. Então, nossos irmãos da igreja primitiva não tinham isso, mas nós ensinamos isso, né? Você observa como nós mudamos? E nós temos que procurar centralizar mais na palavra. Se não tivermos como, bom, pega um copo da água, né? A pessoa está lá no hospital, lá quase para morrer. Joga água na cabeça dela e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou o problema. E se não der para batizar? Ela já foi batizada num batismo maior, que é o batismo no corpo de Cristo. Se ela creu e se arrependeu, ela já foi batizada. Então, batismo não precisa de água. Não precisa de água para batismo. A água é só um símbolo. Precisa. Se batismo não precisa de água, como que os irmãos que passaram o Mar Vermelho foram batizados? Se a Bíblia diz que eles passaram em terra seca, como que eles foram batizados? E depois da nova geração, estando debaixo da nuvem, não chovia, só estavam debaixo da nuvem. Não, batismo não basta ter água, tem que ser perto de água. Foi perto de água, o que importa? Pode ser debaixo de uma nuvem, pode passar por perto da água e não ser molhado, importa estar perto da água, só isso. Por isso que o Diraquê não tinha problema de falar, ó, se não tiver como, joga água na cabeça. Não vai para Israel e você batiza no... Agora vai eu falar isso. Eu falo num contexto, só que quando eu tenho oportunidade eu também falo, num contexto mais analítico. Quando nós estamos tratando um contexto analítico, né? Eu fui chamado para pregar um dia num culto de batismo, eu mostrei alguns pontos assim, não tão claro, porque tinha coisa que eu não tinha conhecimento. E hoje eu tenho, porque a gente vai buscando. A Bíblia fala aí, levando o evangelho e batizando. Ele não fala que tem que ser um pastor para batizar. Aliás, eu já vi um irmão batizando, ele não era nem batizado. Ele não era batizado. Aí fica difícil, né? Ele não era batizado. Ele recebeu um chamado para ser missionário lá no Amazonas. Chegou lá e começou a pregar e batizar as pessoas. E ele não era batizado. Aí é complicado. Explica isso. Ele falou que não era batizado. Se duvidar, não era nem convertido ainda, né? Começar por ele mesmo. Ai, mas a doutrina já está muito... É complicado, né? Depois ficou batizado. A ceia tem uma doutrina, irmão. A ceia tem, está lá no mesmo texto que fala. Porque a ceia é o quê? Todos foram batizados em Moisés e na nuvem, e depois comeram alimento espiritual e beberam. Por isso que, aí é que está, por isso que o batismo não precisa demorar. Se ela quiser batizar no mesmo dia, ela pode batizar. Tem pastores que fazem isso. Agora tem pastor que quer número, né? Para tirar fotinho e jogar no Face. E se ela aceitar no dia da ceia, já pode cear também? Se ela se converter ali, você já ouviu falar testemunho? Aceita Jesus no dia de ceia. Batizado, né? Tem que ser batizado. Você já viu pessoas aceitando a Jesus e sendo batizadas com o Espírito Santo? Já ouviu o testemunho? Já. Se Jesus batizou com o Espírito Santo, o que eu tenho que esperar de batizar nas águas?
Você acha que tem mais poder que Jesus para decidir? Agora, por que Jesus foi batizado? Para cumprir toda a justiça, para passar pela lavagem. Porque batismo quer dizer lavagem também. É aquela lavagem sacerdotal. Passar pela lavagem, o banho sacerdotal que era feito. Então, batismo tinha o contexto do batismo das lavagens sacerdotais. Os essênios também tinham um contexto de batismo que eles tinham que mergulhar totalmente. Depois tem o batismo de João Batista, que vem só para arrependimento. E o batismo de Cristo, que é um batismo mais completo, porque ele simboliza o batismo no Pai, no Filho. Não deu tempo de nós falar, depois eu falo sobre isso. No Filho e no Espírito Santo. Por isso que Jesus disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ele simboliza 3 batismos, porque existem 3 batismos. 3. Mas não é um só batismo? Mas Hebreus fala doutrina dos batismos. Somos batizados no Pai, e é Jesus que nos batiza. Qual que é o elemento? É fogo. E Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo não é pular, sapatear, rodar, não é? Fogo é o que? É Cristo transformando-nos no caráter do Pai. Ele vai usar o fogo para nos lapidar, para nos queimar, para tirar as impurezas. Como Moisés passou por esse batismo. Está em Deuteronômio 5, um monte fumegando e Moisés lá, sendo batizado para ser transformado o caráter, dizer, você tem que temer, você tem que me entender, porque senão você vai sofrer juízo. Então, por isso que aquele começou a boa obra a aperfeiçoar. Esse batismo é longo, porque é cada dia. Nós somos batizados no Filho. Quem nos batiza no Filho é o Espírito Santo. Nós somos batizados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos pega, quando nós cremos, o Espírito Santo nos pega e nos imerge. Por isso que eu gosto do sentido de imersão. Ele nos imerge no corpo de Cristo. E aí é que dá, quando você aceita Jesus de verdade, você já foi batizado, imergido no corpo de Cristo, já faz parte do corpo de Cristo. Agora você só precisa o quê? Perante a comunidade que você está, publicamente declarar essa fé que você já aceitou anteriormente. Aí a necessidade e a importância das águas, porque você está declarando publicamente que você está verdadeiramente em Cristo, que você abraçou a fé. O problema nosso é que nós se afastamos da doutrina verdadeira, original dos nossos pais aqui, dos apóstolos, que era o que? Creu, batizou. Nós creu, peraí, aguarda aí, deixa eu ver se você está apto ou não, quero ver se você é bom ou não, se você merece ou não, para depois você ser batizado. Esse é o problema. Vamos passar para um discipulado. Outro problema, porque discipulado de 3 meses, você não aprende nada. Os discípulos com 3 anos não aprenderam quase nada. Tiveram um discípulo com 3 anos, Jesus andando com eles, Pedro não era convertido. O outro traiu. Então, irmãos, Pisou na bola. discipulado é até a estatura de você virar mestre. Certeza. Às vezes pode ser 10 anos, pode ser 20 anos, depende. Certeza da salvação. Exatamente. Estava falando desse, a Bíblia, até uma coisa na Bíblia que impede de eu fazer a ceia na minha casa com a minha esposa. A ceia, irmãos, é o que é? Comunhão. Então, corpo. Isso, é o corpo. É necessário celebrar na igreja, mas nada impede. Se você está em Cristo e quiser celebrar, sempre é bom ter aquela orientação pastoral, né, também, né, ver o que o teu pastor vê sobre isso. Mas não é problema estar lá assistindo um culto, estão ceando e você tem os elementos. Já aconteceu isso, já vi isso. Pastor ensinando, se você tiver os elementos aí, ceia. Se tiver o cálice, se tiver o... Pode cear. Por quê? Bom, cear como o irmão falou, é lembrando, a morte de Cristo é quem venha, fazendo autoexame, mas tem um porém lá, esperar um pelos outros. O que é esse esperar um pelos outros? É porque eu tenho que olhar para o meu irmão no dia da ceia. Por que meu irmão não veio? A gente olha dizendo, pecou, né, miserável? Quer nem vir para a igreja daí, né? Porque daí tem que ficar sentadinho, né? Daí não quer mostrar que pecou, né, infeliz? A gente olha assim, ao invés de nós chegarmos no outro dia ou no mesmo dia, pegar o WhatsApp e dizer, irmão, sentimos tua falta na ceia. Não fica sem participar, porque ceia é para isso, é para você se arrepender ali, você fazer o autoexame e se arrepender. Então é para isso, irmãos. Ceia, inclusive tem pastor que usa ceia como arma, né, para disciplinar. Disciplina o membro, tira a ceia. Isso é um grande erro.
Porque ceia não é instrumento de juízo. Instrumento não é o pastor examine se eu estou apto ou não. É examine-se. Tem sentido. Se ele, o pastor tem que fazer o quê? Ensinar. Ó, se você não está apto, se torne apto. Procure buscar, veja o que está com problema. Faça esse exame e venha participar. Não fique sem participar. Essa é a orientação do pastor. Agora o pastor decidir. Tem que disciplinar se houver necessidade? Tem. A disciplina sempre para cura, não para exclusão. E a disciplina é tirando a posição e não tirando a ceia. Você tira a pessoa da posição. Ó, infelizmente você vai ficar, você não vai mais liderar por conta disso. Mas fique aqui entre nós, participe da ceia. Essa deveria ser a orientação, mas não é. Bom, teve um pastor na nossa igreja que ele tirou a ceia de uma jovem lá porque ela veio assistir no cinema. Ficou 6 meses sem cear. Porque usam a ceia como arma. Mas a ceia não é uma arma. Não é uma arma de controle. Porque Jesus disse: quem não participa não tem parte comigo. E se o pastor proíbe, ele está fazendo que as pessoas não tenham parte com Cristo. Ele está impedindo que os membros terem parte com Cristo. Olha que perigo. Mas muitos pastores desconhecem isso, infelizmente. Mas tem o problema é que nós invertemos algumas coisas. Porque o que é importante na ceia? Qual que é a festa? A ceia era chamada de festa do amor. Festa ágape. Por isso que é a importância de participar junto. Porque ali a gente fortalece a união, a unidade em Cristo. Esperar um pelos outros, comer. Eu fui participar de uma ceia que eu achei linda. Primeira ceia nos ensina que a ceia é miséria. Tem que cortar quanto menor possível, né? Ceia, irmãos, é fartura. Ceia é se alimentar. Eles davam um pedaço assim, deram um pedaço assim para nós. Cortaram cada pedaço desse tamanho. E eu não sabia. As anjas que não são duas. Não, eu não sabia. Detalhe, o pão era sem fermento. O pão era sem fermento, que deveria, nosso pão deveria ser sem fermento. Na ceia. Tem como? Tem. Só perguntar para a Nayara como fazer, que ela te ensina. Nós aprendemos como fazer o pão sem fermento. E fica maravilhoso, fofinho, grande. Fica tremendo. Esse é um ponto. Deram uns pedaços desse tamanho assim, ó. Eu fui comendo, né? Comendo. Aí daqui chegou um momento e falou: irmão, partilhe com o teu irmão. Olhei para a pessoa que estava perto, partilhei com a minha esposa. Que a minha esposa deu tempo um pedacinho. Aí o irmão olhou para trás e falou: irmão, já era. Já foi. O cálice pode partilhar com a tua esposa, mas não faz essas ceias. E depois no final, falaram para nós gritar o nome de um irmão lá e falar Lehai, por exemplo, Fabrício, Lehai, que é o que? Vive eternamente. Lehai é que tem a vida. Os judeus usam muito, né? Eles quebram lá no casamento e Lehai, viva. E nós não fazemos, porque para nós é mecânico, né? Tem que comer, ajoelhar, levantar, comer, ajoelhar. Mas como que a gente vai mudar isso? É difícil, é com muita cautela. Muita cautela para ser mudado, isso não vai ser mudado. Vamos adiante um pouquinho. Mas é bom tratar desses assuntos aí, porque nós precisamos ser elucidados em alguns termos. Certo? Olha lá, 3:1. Meus irmãos, não haja muitos mestres de vós, sabendo que haveremos de merecer maior juízo. Porque quem tem mais conhecimento vai ser julgado segundo o seu conhecimento. Olha lá, porque todos nós tropeçamos e todos tropeçamos em muitas coisas. E todo aquele que não tropeça em alguma palavra, esse homem é maduro, poderoso para sujeitar todo o corpo. O que ele está dizendo aqui? Que se alguém consegue frear a sua língua, ele não tropeça. A palavra para você, né? Você foi Não, para todos nós aqui, porque todos nós. Aí ele vai usar um exemplo. O navio seguia com um pequeno leme, o cavalo, com um cabresto, você consegue domar todo o seu corpo. Ele está falando que o problema nosso está na nossa palavra, porque nós somos precipitados no julgamento, somos precipitados no falar. Então, se nós conseguirmos, nós vamos melhorar muito. Porque ele diz aqui: a língua é o fogo, e esse fogo é terrível, né? Aí ele continua, irmãos, dizendo aqui, 4: de onde vêm as inimizades e os conflitos entre vós?
não vem por acaso das vossas concupiscências, que em vossos instintos carnais batalham? Olha lá os instintos. E como ele está falando de inimizade, o que ele está falando ali? Qual que é o instinto que está com problema aqui? O instinto da comunhão. Então de onde vem as concupiscências, que é o desejo desenfreado, a anomalia no desejo? Vem dos instintos que estão desequilibrados, e no sentido da inimizade é a falta de comunhão. Eu não consigo ter comunhão com meu irmão. Por causa do quê? Por causa da cobiça também lá. 2. Cobiçais, mas nada tendes, invejais e cobiçais, mas nada permanece em vossas mãos, contendeis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis com malignidade. Olha aí, ó. Pedis com malignidade. O que é isso? O que é pedir com malignidade? Para satisfazer o nosso desejo. Senhor, nós estávamos conversando lá, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou para o monte, porque eu quero que o Senhor me use, porque eu quero mostrar para aquele infeliz que eu sou usado, que eu sou... Você não fala assim, é claro, mas no teu coração é esse o sentimento. Isso o que é? Pedido com malignidade. Eu quero fazer para mostrar para o outro que eu sou capaz, que eu posso, que ele estava errado sobre mim. Eu peço para isso às vezes. Eu vou jejuar aqui porque vai explodir. Por que eu quero que exploda? Eu quero que as pessoas tenham vida mudada, eu quero ter agenda. Qual que é o meu... Eu tenho que orar, tenho que jejuar, tenho que buscar, tenho que viver em santidade, tudo isso é preciso. Mas quando eu começo a buscar isso com outras intenções, aí é problema. É um pedido com malignidade. Sois infiéis como os adúlteros, ou não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quem quiser ser amigo deste mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que a Escritura diz, sem propósito, que o Espírito que habita em vós tem profundo zelo, né? Então o Espírito tem zelo, Ele cuida de nós. Daí algumas traduções colocam ciúme, mas é cuidar, Ele cuida. Ele não quer que nós venhamos pedir com malignidade, venhamos andar em malignidade, venhamos andar cobiçosos, venhamos andar em inimizade. Ele tem zelo e Ele procura nos guiar na verdade. E a verdade é andar pelo fruto, ter o fruto. Mas se eu rejeito a instrução do Espírito Santo, eu me torno carnal, a ponto de tornar até maligno às vezes. Porque se eu rejeito a orientação do Espírito Santo, eu tenho tendência a dar lado à carne. E o diabo vai se aproveitar. Aí às vezes os desejos carnais deixam de ser carnais para serem malignos, porque eu quero que o irmão tropece, eu quero que o irmão caia, eu prefiro... Não, eu não falo isso, é claro, né? Mas eu penso, eu prefiro o irmão lá fora, porque daí eu tenho mais chance do que o irmão aqui dentro. E nós, às vezes, nós jogamos mais pessoa no inferno do que no céu, né? Então, se fosse dada essa autoridade para nós, o inferno estaria mais cheio do que o céu. Glória a Deus, que Deus não vê como o homem vê, né? Graças a Deus. Antes, olha aqui o que nós precisamos, 7. Antes Ele dá maior graça, é isso que precisamos, irmão. Por isso Ele diz, Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos... Temos que andar em humildade, irmão. 4:6. Submetendo-se a Deus, resistindo ao diabo. E Ele... Não podemos inverter. Resistir a Deus e sujeitar o diabo, né? E muito menos tentar resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus. Nós vamos perder. Então primeiro submete a Deus, à vontade de Deus, para ficar firme e resistir os dias maus, resistir o diabo. E daí ele não fica, ele não tem como te enfrentar. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Então quem tem que chegar a Deus? Pecadores, purifiquem vossas mãos, e vós de duplo ânimo, ou seja, uma hora está firme, uma hora está desanimado. Uma hora acorda querendo derrubar leão, outra hora acorda fugindo de uma formiga. É duplo ânimo. Purificai o vosso coração, afligi-vos, lamentai, chorai, convertei o vosso riso em lamento. Parece até Jeremias falando, né? E o vosso gozo em tristeza, ou seja, se humilhem diante de Deus. Se humilhem, humilhai-vos diante da face do Senhor e Ele vos... Aí ele continua, né? Olha lá, importante o 11, ele continua o termo, é o contexto. Não murmureis um
contra os outros. Meu Deus, isso aqui a gente peca demais. Porque quem fala mal ou julga seu irmão, esse tal julga contra a lei. E se julgas a lei, já não é observador da lei, senão juiz. Irmãos, quando eu julgo o meu irmão, eu quero me colocar na posição de Deus. Eu quero me colocar como Deus do meu irmão. Olha que perigo. Eu me torno juiz e eu tomo o lugar de Deus. É terrível isso ou não? Porque há um só é o legislador e juiz da lei, o qual pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julgas o próximo? Quando nós fazemos isso, nós esquecemos das nossas obras mortas, né? Esquecemos dos nossos pecados que fomos purificados. Fazemos igual aquele credor lá, né? Foi perdoado de uma dívida impagável e com o seu companheiro jogou no... Nós fazemos a mesma coisa. Então, irmãos, Tiago é terrível. Tiago é complicado porque ele mexe com a gente. Porque nós fazemos ao contrário, infelizmente. E agora vós dizeis, vamos hoje ou amanhã, tal cidade. Vocês não colocam Deus. Vocês esquecem de Deus. Vocês correm atrás do próprio negócio, esquece. Melhor é dizer, façamos isso amanhã ou aquilo, se Deus permitir, se Deus quiser. Certo? Lá, mas vós gloriais em vossa jactância, em vossa soberba, em vosso orgulho. Toda a glória, tal como esta, é maligna. O pecado é cometido por aquele que sabe fazer o bem e não o faz. Então, se eu sei fazer o bem e não faço, eu pratico o mal. Estou pecando. É o que Adão fez. Adão sabia que o bem era ouvir a voz de Deus, mas ele não ouviu a voz de Deus e preferiu ouvir a voz do diabo e praticou o mal. O que isso gerou? Pecado. Então ele está lembrando aqui de Adão. É aquilo lá, a pessoa que sabe discernir o bem do mal, ele sabe discernir, mas ele opta pelo mal, é pecado, porque ele sabe fazer o bem, mas ele optou por fazer. Aqui ele está falando, o pecado é cometido por aquele que sabe, ou seja, tem discernimento de fazer o bem, mas prefere fazer o mal. Esse versículo é o que minha filha mais usa para mim. Não sei por que ela fala isso. Pai, sabe fazer o bem, não faz. Pega aí. Me dê isso. Você aprendeu com ele. Você viu? Ligeira ela. Pai, me dê isso. Aí o 5 ele continua falando para nós lamentar, porque nós estamos no erro. Nós estamos no erro. Ele vai dizer lá, o vosso ouro, vossas riquezas também vão apodrecer, vai acabar. Então não se jacte nas riquezas. O 5:4. Eis que clama o salário dos obreiros que têm cegado em vossas terras. Porque vós tendes defraudado, e o protesto dos ceifeiros tem chegado aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ou seja, está dizendo que os crentes aqui estavam oprimindo os mais pobres, estavam oprimindo os trabalhadores. Lá, ó, tende vivido os deleites dessa terra, 5:5, tende nutrido o vosso corpo como o gado. 6, e ainda tendes condenado e assassinado o justo. Ele nunca vos resistiu com oposição. É o que está acontecendo nos dias hoje. Nós estamos falando que os pastores opulentos, os obreiros opulentos, e ainda oprimindo os justos a fazerem o que eles querem. Por que a pessoa faz? Porque ele é justo, daí ele acaba se condicionando a fazer. Mas aqui, ó, um grande julgamento que ele está orientando, por quê? Se nós não nos converter dessas coisas, nós estamos fadados a perder a graça, né? Mas vós, meus irmãos, sede paciente até a vinda do Senhor, assim como o lavrador que espera o precioso fruto, né? Ele vai comparar ali. Assim também sejais vós paciente, confirmai o vosso coração. Como que eu confirmo o vosso coração? Seguindo a palavra, porque a vinda nosso Senhor está próxima. E ele continua 9, não vos queixeis uns dos outros. Eu vou seguir lá para o final para nós terminar. Ele vai dizer assim, ó, que já passou, né, o tempo. Olha só que interessante, o final é extraordinário. Confessai as vossas faltas uns aos outros, meus irmãos, com maturidade. Você
tem que confessar a vossa salva com as vossas faltas com quem tem maturidade. Não pode confessar a falta com qualquer um, né? Senão você vai ter problema. Orai uns pelos outros, para que sejais restaurados. É confessar e orar ali. Não é confessar e depois a pessoa sair falando. Você sabe o que o irmão fez? Não, confessa com quem é maduro, ele vai orar junto com você. Lá, ó, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos, na sua eficácia. Também Elias, olha lá, olha lá, o 19. Irmãos meus, se algum de vós distanciar da verdade, quem que pode distanciar da verdade aqui? Irmãos meus, ou meus irmãos. Então somos nós. Nós podemos nos distanciar da... Aqui não é para o não convertido, que nós usamos o último versículo para o novo convertido, para o não convertido. Ó, o mesmo versículo, a parte B, nós usamos para o não convertido. E alguém, lá, ó, meus irmãos, se algum de vós distanciar da verdade, e alguém o converter do erro, sabei que aquele que converter um pecador do caminho do erro, salvará aquela alma da morte e ainda cobrirá a multidão de pecado. Isso aí não é lá para o mundo, nós usamos para o mundo, ganhamos muitas almas com esse texto, amém, glória a Deus. Mas isso aqui é para os irmãos, porque às vezes tem um irmão que está no erro ali, e se você sabe fazer o bem, quem encaminhar o irmão não faz, você está pecando. Aí se você orienta com sabedoria, se você exorta ele, o anima a ele mudar de caminho, converter, mudar de direção, o que que você faz? Você salva aquela alma da morte. Por quê? Tem gente que está desviada dentro da igreja. E os pastores que eram para estar olhando, mas não precisa ser só os pastores. Nós, se tivermos discernimento, nós vamos salvar uma pessoa da morte. Porque tem gente que vai para o inferno e viveu a vida inteira na igreja. Infelizmente, porque está à beira do caminho, está desviado da verdade. E ainda cobrirá a multidão de pecado. Por que cobrirá a multidão de pecado? Está aí muitos exemplos para cobrir a multidão do pecado que você vem em pecado. E quanto mais você converter, mais tolerável você vai ser aceito. A indução, né? Porque quanto mais você converter, mais você tem direito de pecar. Porque será coberto de muitos pecados. Mas não é, irmão, ali ó. Se você converter alguém no erro, aqueles muitos pecados que ela iria cometer, agora não serão cometidos mais. Então será encoberto. Ela não cometerá mais, ela não viverá mais debaixo daqueles pecados. Então, irmãos, eu já vi muitas pessoas usando então, se você converter uma alma, multidões dos seus pecados são cobertos. Então, quer dizer, se eu converter muitos, eu estou livre para pecar quanto eu quiser. Tem crédito? Tenho crédito. Então, dá a entender isso, mas não é. Aqui é o que? Se você conseguir mudar de caminho aquele irmão, você salvou aquele irmão da morte, da segunda morte, e cobriu muitos pecados, porque ele não cometerá mais. Quem ensinou, instruiu. É isso que a igreja precisa. Quem está no erro não é disciplinar, querendo mostrar, está vendo o que você está perdendo? Nós estamos treinando você não. Não é para isso, é para você curar. A disciplina é para curar. Você vai ficar aqui, mas nós vamos estar com você, nós vamos estar junto, nós vamos abraçar. O pastor, quando corrigia as ovelhas, o que ele fazia? Ele trazia a ovelha para perto de si, para ela se acostumar com ele. Quando a ovelha estava vagando muito, indo longe, o pastor começava a carregar ela e dar alimento. Aí depois ele soltava, ela não queria sair de perto, porque ela sabia que ali ela tinha conforto, cuidado, alimento. E é isso que nós precisamos. Só que, irmãos, isso requer tempo, né? E nossos pastores hoje muitas vezes não querem isso, porque não é nada prático fazer isso. Não é nada fácil. Nossos pastores querem dirigir culto. Os pastores querem dirigir as finanças da igreja. Os pastores querem ser diretores, administradores, não pastores. Precisamos de pastores que apacentem o rebanho com ciência, com sabedoria, com conhecimento. Meus irmãos,